Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um componente bem bacana que é o Reed Switch. O Reed Switch tem várias aparências, porque ele pode ser apresentado com vários formatos. Uma delas é essa daqui, esse aqui é um Reed Switch. E vamos falar também do primo dele, que é o Reed Relay. Reed Relay, tá? Reed Switch e Reed Relay. Vamos comentar aí como ele foi construído, qual é o funcionamento dele e quais são as principais aplicações, ok? Então vamos lá, ele é um componente, segundo relatos, ele não é um componente muito novo, ele é um componente relativamente antigo. Ele foi, digamos, desenvolvido no Laboratórios Bell em 1936, mais ou menos, década de 30, então ele já tem bastante tempo que ele foi criado e ele é muito prático. Basicamente, ele é uma chave, né, daí o nome switch, né, é uma chave que tem um acionamento por via magnética, por via de campo magnético. Ou seja, aqui internamente do Reed Switch, você tem duas pequenas lâminas, duas pequenas hastes, na verdade, né? Vou tentar focar aqui para a gente ver. Vamos lá. São pequenas hastes aqui, olha, que quase se tocam, mas elas não se tocam. E essas hastes são acionadas por campo magnético quando encosta uma na outra e faz o contato desse ponto para esse ponto, portanto fechando o circuito. É um interruptor, é uma chave que trabalha com campo magnético externo, pode ser um ímã, por exemplo, ok? Tem diversos formatos. O normal é esse formato aqui, que é o formato de normalmente abertos, contatos normalmente abertos. Existe um outro modelo com dois terminais em uma das pontas, em que um terminal é o normalmente aberto e o outro é o normalmente fechado, como a gente encontra muito aí em alguns relés, ok? Então, basicamente, ele é feito com essas hastes, normalmente de níquel e ferro. Ele é vedado, completamente selado aqui com um vidro. Muitas das vezes ele trabalha com um gás inerte internamente, por exemplo, nitrogênio, para que diminua a chance de oxidação desses contatos, portanto aumentando a vida útil desse contato, desse Reed Switch. E em alguns casos, quando se utiliza correntes muito elevadas, em alguns casos os vidros são a vácuo, sem nenhum tipo de ar ou gás interno, tá? Mas os mais comuns têm um gás inerte. Ele trabalha com correntes, geralmente correntes baixas. Os pequenininhos da ordem de algumas dezenas ou centenas de miliamperes e os maiores podendo chegar a alguns amperes, 1, 3 até 5 amperes, os mais robustos, tá? Mas esses pequenos aqui trabalham bem para eletrônica. Existem versões, por exemplo, montadas já em placas utilizadas em alguns circuitos. Esse aqui, por exemplo, foi utilizado como um sensor de posição numa impressora. A gente já tem aqui o conector que vai lá ao circuito. E, além disso, as aplicações são diversas. Normalmente utilizados em sensores de posição, sensores de nível, sensor de fim de curso, porque você coloca um ímã fixo e coloca ele numa determinada posição. Quando o ímã passa naquela posição, ele aciona, ele é acionado, portanto ele fecha o contato e dispara algum tipo de situação, ou ele para o motor, ou ele liga o motor e por aí vai. Então é utilizado normalmente como sensores de fim de curso em portões, em elevadores, e diversas outras aplicações, né? Teclados também, muitas vezes no passado a gente tinha teclados, esses aqui, ó, com os dois terminais, um terminal vindo de cima e o outro já soldado, era utilizado em teclado. Isso aqui era soldado na placa e aqui a tecla vinha com um imãzinho que acionava ou cortava a tecla. Era um teclado bem interessante, né? Um teclado bem interessante feito com Reed Switch. Alarmes, sensores para alarmes, toda a parte de automação utiliza muito o Reed Switch, robótica, mecatrônica, etc, né? Então, realmente são diversas as aplicações deles. Vamos dar uma testada aqui. Vou mostrar para vocês primeiramente no multímetro aqui na função de continuidade. A gente vai botar aqui o multímetro em continuidade e vamos pegar aqui o Reed Switch, botar de um lado do outro e acionar através do ímã, para a gente ver o acionamento dele. Olha lá. Que é feito o acionamento quando eu aproximo. Olha, eu vou aproximar, acionou. Vou afastar, parou. Vou aproximar, acionou.
E ele é bem sensível. Olha a distância que eu estou aqui, ó. Mais ou menos uns 5 centímetros. Aqui ele já acionou. Esse imã aqui é um imã comum, não é imã de neodímio não, tá? Imã convencional, mas ele é bem sensível. Então, esse aqui é o tipo de acionamento que você pode fazer com ele. O que existe aqui? A diferença entre ele e o Reed Relay. O Reed Relay basicamente pega o Reed Switch e enrola uma bobina aqui. Uma bobina é enrolada em torno dele, porque o campo magnético nesse caso não vai ser acionado através de um ímã fixo, e sim através de uma alimentação. Você vai alimentar essa bobina com uma tensão, ela vai gerar um campo magnético e acionar o switch. Portanto, ele se transforma num relé pronto já. Então, temos alguns modelos aqui. Por exemplo, esse daqui é um Reed Relay. Tá? São 3 pinos que você tem aqui. Ó, esses 2 pinos aqui das extremidades são os contatos, normalmente abertos. E os 2 aqui paralelos são a bobina. Aqui dentro tem um Reed Relay e ele é enrolado com essa bobina. Tem modelos assim, ó. Também, inclusive assim, totalmente fechados. Isso aqui também é um Reed Relay, tá? Sendo que a gente alimenta por esses 2 pinos centrais e as extremidades são os contatos. Vamos comprovar isso? Olha só, se eu pegar, eu não vou alimentar a bobina aqui no meio. Eu vou só botar o meu multímetro aqui na função de continuidade para ver os contatos. Está aberto, não disparou. Agora eu vou aproximar o ímã dele. Ó, observa. Vou aproximar dele e ele dispara. Continuidade. Vou aproximar de novo. Disparou. Ok? Ele funciona então da mesma forma que o Reed Switch, só que aqui ele é um Reed Relay porque ele tem a bobina interna dele já para acionar. Agora com o ímã eu consigo fazer ele ser acionado. Okay? Mesma coisa o outro modelo. Esse modelo aqui, por exemplo, vai funcionar da mesma maneira, né? Sem que os contatos dele são os 2 pontos extremos aqui, essa extremidade e essa. E aqui dentro tem um Reed Switch, só que com a bobinazinha enrolada. Eu vou aproximar aqui. Liguei. Desliguei, liguei. Ó. Aproximou, ele dispara igual. Tá? O que prova que aqui tem um Reed Switch interno. Perfeito? Então, eu vou fazer um teste também com um desses caras. Aqui na protoboard, né? Eu botei aqui um Reed Relay e botei uma lâmpada, só para a gente ver o acionamento da lâmpada, ok? Vamos ligar aqui, tá lá, liguei a fonte, vou pegar o ímã e vou aproximar o ímã daqui do meu Reed Relay, ele acende a lâmpada, ou apaga, ou acende, ou apaga, ok? Tá lá. Claro, isso aqui é só para mostrar que esse componente funciona igual ao Reed Switch. Mas na prática você não vai fazer isso. Você vai ligar uma bobina, ela vai ser acionada por uma tensão e a partir dessa tensão você vai acionar os contatos do relé. E aí vai acender a sua lâmpada, o seu LED ou o seu circuito, funcionando igual um relé tradicional mesmo. Ok? Então, essas são as principais funcionalidades e aplicações do Reed Switch e do Reed Relay, sendo que a diferença, como eu já comentei, é que no Reed Relay você tem uma bobina e com isso ele se torna um relé, definitivamente. E o outro basicamente é uma chave, é um sensor mesmo, né? Em que pode ser normalmente utilizado em diversas aplicações aí de chaveamento. Algumas informações importantes. O Reed Switch ele não é um chaveador muito rápido, então não é ideal trabalhar com alta frequência com ele. Tá? Geralmente acionamentos de ligar e desligar, turn on, turn off, mas em frequências baixas. Ele não tem velocidade de acionamento. A velocidade de acionamento dele é pequena. Então tem uma restrição aí de usar ele como, por exemplo, uma chave digital. Aí é recomendado você usar uma chave de estado sólido que trabalhe com alta frequência. Né? Para baixas frequências ele vai atuar muito bem.
por exemplo, em sensores de nível, sensores de situações que não ocorram com frequência muito elevada. Ok? Um outro ponto interessante aqui de saber também é cuidado ao soldar ele. São componentes relativamente frágeis, principalmente esses pequenos aqui. Então tem que tomar cuidado para não superaquecer, já que você pode quebrar, rachar aqui o vidro. Se você rachar o vidro, praticamente você danificou ele, porque ele vai oxidar rapidamente. Mesmo que ele continue funcionando, ele vai dar problema muito rápido. Ok? Então, tomar muito cuidado com essa questão de soldagem e de torção mecânica também. Não forçar muito a barra aqui nos terminais dele, porque são terminais também que estão conectados ao vidro de uma forma relativamente delicada. Tá? Então, é um componente que a gente precisa tomar cuidado na torção mecânica e na soldagem dele por conta da temperatura. Isso tudo para não danificar o componente. No mais, você soldando ele corretamente, etc., ele vai ser um componente que vai durar muito tempo, né? Sendo um componente de boa qualidade, ele vai durar bem, ele tem uma baixíssima resistência de contato, então ele vai ser uma chave com baixa resistência, uma chave sensível ao campo magnético e extremamente útil. Aí basta usar a criatividade para ver onde é que a gente vai utilizar. Ok, pessoal? Bom, esse é um vídeo rápido, o componente não tem muito mais o que falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, quem ainda não conhecia o Reed Switch e o Reed Relay, né, os dois são muito úteis aí nos nossos projetos. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.